A internet inteira fala do Hermes, mas a grande maioria das pessoas ainda usa essa ferramenta como chatbot. Mas nesse vídeo aqui, eu usei mais de 100 horas o Hermes para te economizar tempo, dinheiro e te fazer ser uma pessoa muito mais avançada usando essa ferramenta. No vídeo de hoje, que vai ser quase uma masterclass, eu vou trazer para você tudo que você precisa saber num único vídeo sobre o Hermes, de um ponto de vista de um empreendedor que usa de fato essa ferramenta no meu dia a dia para gerar valor para mim, para minha equipe e para minha empresa. Isso me faz ganhar mais dinheiro no final do dia. O que você vai aprender nesse vídeo aqui hoje é tudo o que você precisa, desde o básico ao avançado, para você entender tudo sobre o potencial do Hermes na data de hoje, em maio de 2026. Esse vídeo é, na minha opinião, um dos vídeos mais completos que eu estou fazendo sobre agentes de IA. Então é um vídeo que eu vou literalmente te ensinar tudo que eu aprendi ao longo dessas dezenas e centenas de horas usando o Hermes. Então, partiu pro vídeo de hoje. Então, se você é novo aqui no meu canal, eu sou o Bruno Kamoto e é um enorme prazer em te ter aqui com a gente. Eu sou um cara fascinado por empreendedorismo, IA, agentes, micro-SaaS, tudo que envolve tecnologia no final das contas. Meu background, ele veio inteiro de tecnologia. Passei por toda a jornada do herói, montei uma startup, passei fome, quebrei minha empresa, captei investimento. Em 2022 eu saí da minha startup, montei o ecossistema de micro-SaaS inteiro do Brasil com mais de 20 mil empreendedores e agora estou nessa nova jornada de montar agentes e estruturas agênticas para empresas chamado de Pixel AI Hub ou Pixel Educação, que é o nome da minha nova edtech. Então esse vídeo aqui é um vídeo que eu estou fazendo mostrando para você de fato como eu estou usando o Hermes na minha operação, nos meus negócios e o que de fato eu vejo que essa ferramenta gera valor. Eu vou tentar abstrair o máximo de hype desse vídeo e tentar fazer um vídeo muito mais prático e direto sobre o que eu aprendi ao longo dos meses usando o Hermes. Só para dar um contexto, se você não me conhece, eu uso o OpenClaw numa operação da minha empresa e eu tenho um vídeo aqui no meu canal que a gente mostra como eu saí de 0 para 1,3 milhões de faturamento em 45 dias, escalando, e hoje nós temos mais de 40 mil alunos dentro do meu ecossistema, onde a gente escalou tudo isso com uma equipe de 4 pessoas e usando múltiplos agentes em todas as áreas. Então a nossa startup chamada Pixel Educação, que é uma edtech, é uma startup inteira agêntica. Então tudo que eu faço, eu literalmente aprendo fazendo e compartilho com vocês. Então esse vídeo aqui é um vídeo recheado de conteúdo prático para você literalmente aprender algo. Então vamos começar falando sobre o Hermes e o que é o Hermes, tá? Então essa aqui é a apresentação que eu montei com o Hermes dessa masterclass que nós vamos fazer, que eu não montei um chatbot, eu montei uma camada operacional de IA para trabalhar comigo e no meu caso ela se chama Dexter. Então eu deixei de lado um pouco desse hype de AI e deixei passar um pouco o hype de Hermes para eu poder de fato testar e fazer esse conteúdo com profundidade o suficiente para não vir aqui e fazer mais um vídeo igual todos os outros creators do YouTube falando como usar o Hermes para ler seus e-mails. Então, nesse vídeo aqui eu vou passar por uma camada de explicação e comparação com Hermes, OpenClaw, segundo cérebro e tudo que você precisa saber. Então, o ponto é o seguinte: o que é hoje o Dexter? O que é esse meu agente de Hermes? Então eu vou mostrar aqui na prática para vocês. O Dexter é esse agente aqui, que é esse robozinho aqui. E o engraçado, eu só abrindo um parênteses, é que o Dexter, ele mesmo se fez. Então ele fez essa imagem dele. Ele decidiu que ele vai ter um olho azul e um olho amarelo. Ele decidiu que ele ia fazer uma foto em 16 bytes. Então esse é o Hermes. Olá, Dexter. Olá, audiência. Então o Dexter, ele opera dentro desse grupo do Telegram com a minha equipe e nós temos aqui uma estrutura que eu vou explicar para vocês. Então essa estrutura eu fiz um desenho aqui para explicar para vocês brevemente o que é. Tá? Então o Dexter, ele é um agente de produção de conteúdo, então ele representa uma área muito importante dentro da minha empresa, que representa hoje mais de 40% de todas as vendas do meu negócio. Então isso aqui é muito core para mim. O Dexter foi uma ferramenta que eu fiz para eu poder automatizar minha produção de conteúdo. Então como ele funciona? Ele tem um canal chamado Trending. Então esse canal Trending, ele puxa todos os dias o que está trending na internet. Então ele puxa coisas do X, do Reddit, do YouTube e do Instagram. Então no caso, por exemplo, o que eu faço aqui só para também não deixar de lado a parte mais técnica, né? Eu uso APIs, como por exemplo APIfy, para puxar conteúdo via API. Eu uso aqui também o Grok Premium, que é a assinatura do X para fazer scraping do Twitter, né? Então eu uso essas estruturas aqui e aí eu consigo puxar coisas do YouTube, do Instagram, do Reddit e assim por diante. Então o trending, eu sei tudo o que está acontecendo na internet e, para fins de curiosidade, esse trending ele é baseado em características. Então ele só puxa dados
que são múltiplas pessoas falando, muitos views, muitos likes em poucas horas e assim por diante. Nós temos o inbox, que é a caixa de entrada do Dexter. Então o inbox é onde ele recebe todos os conteúdos de todos os canais. Então tudo que acontece aqui dentro cai dentro do inbox. E o inbox ele tem um pequeno sistema de score de 100 pontos. Então, tudo que entra lá, ele analisa timing do conteúdo, fit com o Bruno, o que tá trending, quais são os creators que falaram, se é o conteúdo evergreen, se é o conteúdo que vai morrer amanhã. Então, ele faz um sisteminha de score, onde ele chega até 100 pontos. E a partir desse score, ele quebra em 2 canais, que é o canal de ideias e o Hot Ideas, né? Então, se é um produto, né, uma pauta que tem 75 a 85 pontos, ele cai aqui dentro de 10. Se tem mais de 85 pontos, ele cai aqui dentro de Hot Ideas, tá? Depois, nós temos aqui um canal chamado AI News, que é um canal onde eu consigo mapear o que o mercado está falando sobre IA. Então, eu puxo notícias, eu puxo... eu sigo muito em Creator, que fala muito de notícias de IA. Então, basicamente, eu sigo esses creators que falam exclusivamente de notícias de IA e eu uso eles como um radar de notícias, né? Pra saber todo dia que o Hermes morreu, que o OpenClaw morreu, que o Claudio matou todo mundo e assim por diante. É onde eu fico aqui tendo minhas gastrites de ansiedade lendo esse canal aqui. Então, na prática, o que é o Dexter? Então, o Dexter é esse canalzinho aqui. Ele tem esse sisteminha de inbox, de ideias e de Hot Ideas. Então a gente tem o News aqui também. E tudo isso adaptado para a estrutura do Bruno Okamoto e da Pixel Educação. Então tudo que ele faz, ele cruza com como isso tem fit dentro da nossa estrutura. Então ele fala, olha, isso aqui tem fit por conta de ABC. Quer ver? Então ele pega e fala assim, olha, isso aqui tem fit com tal coisa. Tradução, impacto, uso prático, qual é o risco disso e tudo mais, né? Então, vamos pegar uma coisa na prática aqui, tá? Essa pauta aqui é uma pauta que veio, né, no dia 19 de maio aqui, que ela diz o seguinte, né? É uma pauta chamada Top Ideas. Então, ele dá uma nota, né, para essa pauta. Então, 88, ela passou naquele sisteminha de score que a gente falou aqui e caiu dentro de Hot Ideas. Então, ele fala como é um Tier B. Tier B quer dizer que a gente tem que elaborar o roteiro antes. Ele mostra os rótulos, né? E ele mostra a qualidade do radar. Ou seja, se o conteúdo foi puxado com todas as informações necessárias para a gente criar um roteiro, para ter um storytelling, assim por diante. Então, ele mostra qual que é o fit dessa pauta com a Pixel, com o Bruno. Mas ele fala que o vídeo ficou como 95 de high score, blá blá, e ele traz aqui as Hot Ideas, né? Então ele traz aqui as pautas, né? Então vamos pegar essa pauta aqui. Agente sem governança vira custo e risco. Então, por que essa pauta traduz muito bem? Então, ele fala aqui, olha, tá aqui da onde veio isso aqui, tá aqui onde estão falando sobre isso aqui também estava trend no GitHub, também puxou 31 fontes do YouTube, blá, blá, e ele viu que essa é uma pauta que tá todo mundo falando, que os agentes sem governança estão virando custo. Então, que a galera tá falando assim, use o OpenClaw para automatizar a sua vida, faça tudo, e no final das contas não tá fazendo nada de útil, nada que impacte o ponteiro financeiro, e no fim isso acaba virando um custo. Então, essa pauta aqui, ela tem fit com o Bruno, porque ela diz, pare de usar IA e faça a IA trabalhar para você, mas com uma condição certa, que a IA só trabalha para você quando existe governança. Então, ele usa a minha arquitetura, então ele já conhece a minha estrutura de arquitetura, então ele fala, pô, isso aqui combina com Second Brain, combina com OpenClaw, blá, 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 blá. O que o Bruno precisa fazer é acoplar a rotina real, é mostrar as falhas, então, tipo assim, ele já traz meio que uma estrutura legal. Então, vamos supor que eu gostei muito dessa pauta aqui. Então, eu chego aqui pro Dexter, né? E fala assim, pô, Dexter, eu quero trabalhar nessa pauta. Então, eu e a minha equipe, a gente tem essa estrutura de canais aqui, onde a gente tem aqui o Dexter Bruno Okamoto e o Dexter Beatriz. Então, a Beatriz é a minha social media e ela usa esse tópico dela para ela fazer brainstorm sobre qualquer uma das pautas que caíram aqui dentro, assim como eu. Então, eu venho aqui no meu canal da Beatriz, por exemplo, e você vê a Beatriz aqui trabalhando aqui nas coisas, né? Tá vendo? Assim como eu tenho outros canais. Então, eu tenho o canal do Dexter de configuração, que é onde eu faço a configuração dele e estruturo, né, as melhorias nele, né? Então, inclusive, eu estava fazendo uma melhoria bem legal, que eu coloquei assim, esse feedback de Ledger, né? Então, por exemplo, se o report que ele está trazendo de conteúdo, com todas as pautas do inbox, for um report ruim, a minha equipe vai dar ruim e fraco. E o que isso vai acontecer é que ele vai pedir um feedback de por que foi ruim, e a partir desse feedback ele vai tentar melhorar na próxima pesquisa. Então, tudo que a gente faz, a gente pede para ele dar nota e para ele criar um score. Então, por exemplo, aqui, né? Hoje ele fez aqui um arquivo HTML de teste que eu estava testando. E aí ele falou, olha, o score hoje do Ledger, né? Que são essas as fontes, né, de dados, foi 5 do Twitter, 2 do Reddit, 3 do YouTube e 6 do Instagram. Ou seja, cara, não rodou bem. Então, a partir disso, o que eu faço? Eu coloco uma automação que todos os dias ele pega as notas do dia anterior e ele
força essas notas, ele trabalha essas notas para que elas cheguem no mínimo a 8,5. Então ele pega o feedback do porquê a nota deu baixa, né? Então ele fala, nota do report, por quê? Como melhorar? Então ele traz a sugestão e no dia seguinte, com essa própria automação, ele vai lá e ele melhora automaticamente, tá? Ah, mas Bruno, isso é uma funcionalidade padrão do Hermes? Não. Isso aí foi apenas uma coisa que a gente fez e fica aí um insight para você, quando você for trabalhar com seus agentes, de você tentar criar sempre esse sistema de gamification para os seus agentes, para que eles possam autoavaliar e autoevoluir. Então isso funciona muito bem, é uma dica aí que eu deixo para vocês, tá? Ah, e para concluir, eu também instalei o Cloud Code dentro do Dexter, né? Então eu vou falar sobre isso aqui brevemente, mas você pode instalar o Cloud Code, qualquer outra ferramenta que tem o CLI, né, que é CLI, e você pode instalar. Então eu uso o Cloud Code, por exemplo, para fazer essas apresentações. Então essa apresentação aqui foi feita pelo Cloud Code e eu uso ela aqui como meu template de vídeo de YouTube. Então esse aqui é um template que eu dediquei umas boas horas para montar esse template, mas eu uso ele, né? Então como que funciona o Dexter no fluxo aqui? Então o Dexter, além de ter esses processos automáticos, eu consigo enviar para eles ideias, links de vídeos, áudios, né? Então eu tô na academia, às vezes eu mando áudio, pego transcrição de reunião, mando pro Dexter transcrição de reuniões, a partir da transcrição ele puxa ideias de conteúdo. Então só para fim de curiosidade eu uso o Granola, tá? O Granola funciona muito bem para isso. O Dexter, ele classifica as pautas, ele tem um contexto, então ele cruza o contexto com os outros conteúdos, identifica a skill certa para acionar. O Hermes, ele usa essa estrutura agêntica de skills, memórias e tools, igual o do OpenClaw também, onde ele faz pesquisas, transcript, análise, gera roteiros e atualizações. Depois, a gente tem uma skill master aqui, chamado Bruno Content OS, que é onde é o core de como funciona toda essa estrutura. Então, a gente organizou o Hermes e o arquivo core dele, que é o que dita a governança inteira dele, é essa estrutura chamada Content OS, que eu vou trazer mais informações sobre isso. E no final do dia, o meu papel é muito mais revisar, aprovar, gravar e fazer brainstorm também, né? Porque nem sempre a IA acerta o conteúdo de primeira, mas ajuda muito de fato. Então, o melhor agente no final do dia é o agente que ele entra já no canal que acontece. E essa é uma dica que eu dou aqui muito importante para você que está entrando nesse mundo de agentes. Porque o agente, se você tem uma estrutura bagunçada, ele vai automatizar a bagunça. Isso vai gerar mais bagunça para você. Então, no final do dia, a coisa mais importante que você tem que fazer é colocar o seu agente em uma estrutura que já funciona. Então, uma dica que eu dou para você que está começando a implementar agentes na sua empresa é você fazer o seguinte. Então, vamos supor que você já tem uma estrutura aqui, tá? Então, vou chamar essa estrutura aqui de marketing. Ou que você já tem uma estrutura aqui de suporte, tá? Então, o que você tem que fazer, resumidamente, é você colocar o seu agente. Isso aqui é só uma pinceladinha, né? Então, você primeiro tem que colocar o seu agente, primeiro para ele ler. Então, o seu agente tem que pegar e ficar lendo o que acontece na sua estrutura de marketing. Quais ferramentas, quais processos, quais automações. Então, você conecta ele aqui dentro para ler. Depois, você coloca ele para ele revisar a estrutura. Então, ele fica lendo e revisando. O que é revisar, Bruno? É ele só ler e ele gerar um relatório para você, falando, A, ou B, ou C, ou, pô, isso aqui podia melhorar, isso aqui não podia, e começar a revisar. Depois você usa ele para ele criar relatórios cruzando ferramentas e até áreas. Então você começa a usar ele para ele ter um sistema mais inteligente de contexto e filtros para ele cruzar, e depois você começa a implementar ele em pequenas automações com skills. Então você vai implementando ele. Então a estrutura que eu fiz com o Hermes é uma estrutura muito parecida com essa. Eu cheguei pro Hermes, implementei ele na minha área de conteúdo. Então eu falava, olha, eu trabalho de conteúdo assim, ó, trabalho assim com a Amora. Então quem tocava o conteúdo comigo sempre foi a Amora. Então eu trocava aqui com a Amora. Mora a minha cachorrinha maravilhosa aqui e funcionava maravilhosamente. O Dexter, para fins de conteúdo, eu tive a ideia de criar ele para gravar essa masterclass. Então eu resolvi o meu problema, que era profissionalizar a minha estrutura da Amora, porque antes a minha equipe tinha que ficar aqui num chatbot, no Telegram, conversando com a Amora, por DM, e eu sentia que, tipo, tava muito bagunçado, assim, tinha, tipo, skills puxando informações, um monte de coisa, e ficava um mar de dados perdidos, né? Então o Dexter foi essa oportunidade de eu criar essa estrutura aqui, dentro da minha área de conteúdo, e essa estrutura funciona para qualquer lugar. Então, concluindo aqui, o Dexter, ele tem essa estrutura aqui. Eu também lembrei que eu não expliquei o básico. E talvez você esteja pensando, mas o que é o Hermes, Bruno? Você não falou do Hermes. Então, erro meu. Deixa eu falar brevemente aqui sobre o Hermes. O Hermes, ele é essa ferramenta aqui, que é uma ferramenta chamada de Self-Improving AI Agent Built by New Research, que eu acredito que são franceses. Então, o Hermes, ele basicamente ele é igual ao OpenClaw. Ele é um agente que ele faz coisas. Mas o
o slogan deles é o agente que cresce com você, enquanto o OpenClaw é o agente que faz coisas por você, né? Então, o OpenClaw tem esse slogan, The AI That Actually Does Things, já o Hermes é The AI That Grows With You, né? Que ela cresce com você, que eu acho legal o posicionamento deles, né? Então, basicamente, ele faz quase as mesmas coisas do OpenClaw, mas eu vou explicar sobre as diferenças em breve, tá? Então, o Hermes, ele é esse diretório do GitHub aqui, onde você pode simplesmente baixar esse diretório aqui e instalar ele, né? Então, você tem esse código aqui para instalar, mas eu vou passar por essa parte depois, don't worry. Beleza? Então vamos falar sobre o Hermes e o OpenClaw, que muita gente quer saber. O Hermes matou o OpenClaw? É a pergunta mais errada. Antes de eu responder isso aqui, eu preciso, cara, sério, pôr os pingos nos is, porque se você tá aqui investindo seu tempo em me escutar, você precisa saber minha opinião sobre esse overhype que eu imagino, que eu penso sobre o Hermes. O OpenClaw é uma ferramenta fantástica, porque o OpenClaw ele fez uma coisa que a internet fazia muito tempo que ela não acontecia. O OpenClaw ele criou um mercado existente. Em novembro de 2025, quando o Peter Steinberg lançou o OpenClaw, ele mostrou para todas as empresas e para o planeta inteiro que existia uma demanda reprimida de assistentes pessoais. Que até então nós nem imaginávamos ter um assistente pessoal. Porque o que estava pegando no passado era muito mais o Claude, ChatGPT, o Opus 4.6, blá blá blá. A gente estava muito mais focado em LLMs, e quando o Peter lançou o OpenClaw, ele destravou um potencial tão grande de mercado que todas as empresas do mundo começaram a falar, pô, preciso ter um agente na minha empresa. O próprio Jensen Huang, que é o CEO da NVIDIA, fala publicamente que toda empresa no país, no planeta, tem que ter uma estratégia OpenClaw. Então o OpenClaw, ele abriu esse leque, mas o OpenClaw, ele falhou em um aspecto. O OpenClaw ele começou a querer acelerar muito o processo. Então, como o Peter virou um hype muito alto, e eu não consigo nem imaginar estar no sapato dele, cara, porque deve ter sido muito cansativo você estar num hype global com tanta gente, aquela pressão fazendo em cima de você, mas mesmo assim ele foi lá, foi porreta, a OpenAI trouxe ele pra dentro, ele montou uma equipe e ele começou a pisar no acelerador. Mas pisar no acelerador trouxe consequências e o OpenClaw começou a quebrar muito. E quando o OpenClaw começou a quebrar muito, isso abriu brecha para novos concorrentes nascerem. E aí foi que o Hermes entrou, e o Hermes entrou em trending. Então, se você abrir o site da OpenRouter aqui, que é o site onde você tem todas as LLMs, né? Então, basicamente, você tem uma chave API que acessa todas as LLMs, e você for aqui em ranking, você vai ver aqui que no ranking deles, onde está o Hermes aqui? Acho que é uma dos últimos. Aqui, ó, o Top Apps, o Hermes está em primeiro lugar, ou seja, as pessoas estão usando muito o OpenRouter, que são essas LLMs, dentro do Hermes. E o Hermes, ele não só está em primeiro lugar, como ele está em primeiro lugar com 3, 4 vezes mais uso do que o OpenClaw nesse momento. Isso não significa que o Hermes matou o OpenClaw. Significa que o OpenClaw está menos hypado que o Hermes. Mas não significa que a corrida acabou. A corrida só está no começo. A Anthropic está lançando os agentes deles. A Meta está lançando os agentes deles. A Perplexity está lançando os agentes deles. Está todo mundo lançando agentes. Porque o OpenClaw destravou esse novo mercado dos assistentes pessoais. Então, jamais pare e caia no hype achando que uma ferramenta matou a outra, porque a corrida só está no começo. A gente só está no começo. E a grande mensagem que eu vou passar ao longo desse vídeo é que a ferramenta não importa, porque o jogo não é a ferramenta. O jogo é sobre arquitetura, sobre como cada camada resolve as coisas. Então, vamos pro lado prático. Qual que é a grande diferença entre os dois, tá? Eu cheguei à conclusão que o OpenClaw ele tem muito mais autonomia para fazer as coisas. Então o OpenClaw ele faz essas ações mais de ponta a ponta e ele tem essa autonomia nesse ambiente dele. Mas o Hermes ele tem muito mais continuidade. Então o Hermes ele quebra menos, ele é muito mais focado, ele tem uma memória mais funcional. Então o Hermes ele tem 4 camadas de memória contra o OpenClaw que tem 2, se não me engano. Então não significa que o OpenClaw não vai fazer isso. No final do dia é meio que tudo sobre funcionalidade, mas na era da IA, qualquer funcionalidade é uma commodity. Então, assim, a gente não pode ficar batendo muito em questão de feature que um agente tem e outro não tem, porque meio que todo mundo vai se copiar no final. Já o Cloud Code, ele serve mais para você usar para um código profundo, para arquitetura, para análise técnica, e o Second Brain é a grande sacada, na minha visão, de 2026, que é como você conecta
tudo isso e você permite que humanos e agentes trabalhem juntos. Então, assim, eu posso me aprofundar em vários aspectos sobre prós e contras de cada um, e eu vou falar brevemente sobre isso, mas acho que se eu pudesse resumir, eu diria que o OpenClaw, ele está num momento meio ruim, a ponto de ele estar tendo muito problema, mas o OpenClaw e o Hermes, os dois te levam para o mesmo lugar. Então, se você hoje usa o OpenClaw e a sua operação já funciona com o OpenClaw, eu não vejo absolutamente nenhuma razão para você mudar para o Hermes. Se você hoje está apenas usando os seus agentes de uma forma rasa, onde você não tem uma profundidade ou você não tem muitos crons, muitas automações, você deve sim de fato testar o Hermes. E eu sinto que o Hermes ele tem um pouco mais de estabilidade, as skills funcionam melhor e a camada de memória dele também funciona um pouco melhor. Então, a nível de estrutura e infraestrutura técnica, eu sinto que o Hermes está um pouco mais bem preparado hoje, dia 27 de maio. Talvez daqui a um mês mude. Então, eu jamais recomendaria você mudar do OpenClaw. Inclusive, cara, tenho um amor grandão pro OpenClaw, porque o OpenClaw permitiu eu escalar a minha empresa e dos mais de 40 mil alunos que a gente tem aqui dentro do Pixel AI Hub, da nossa comunidade da Pixel Educação. Então, o Hermes e o OpenClaw, ambos te levam para o mesmo lugar. O Hermes hoje tem uma infraestrutura mais controlada, enquanto o OpenClaw saiu quebrando muros e também quebrou, destruiu um pouco do seu carro no meio do caminho. Então, eu não diria que um é melhor que o outro, eu diria que cada um tem um propósito e um objetivo, e eu não me focaria tanto em ficar trocando de agentes por causa de hype, mas eu pegaria um agente, seja o OpenClaw, seja o Hermes, e me focaria estritamente nisso aí, tá bom? Então o OpenClaw acelera a execução, o Hermes estabiliza a continuidade e o Cloud Code aprofunda o trabalho técnico e o segundo cérebro preserva o contexto. O Hermes ele não é um modelo, ele é uma infraestrutura. Então o Hermes é uma estrutura open source, igual ao OpenClaw. Ele serve para criar e operar agentes de IA e o modelo é o cérebro temporário e a operação precisa de mais. Então o que é o Hermes na prática? O Hermes ele tem um modelo que é a LLM, que é o cérebro dele. Então ele tem o ChatGPT, tem o Claude, blá blá blá. A minha recomendação é de longe ser pro ChatGPT. Então o ChatGPT maravilhoso, funciona maravilhosamente. Eles são muito generosos a nível de token. Então, por exemplo, o Claude eu estava aqui trabalhando e o Claude já aconteceu de estourar meu limite diário aqui. Porra, Claude. Já o ChatGPT, cara, eu não lembro a última vez que eu acho que eu nunca estourei o limite do ChatGPT. Nós temos a memória. Então a memória do Hermes, uma memória muito parecida com o do OpenClaw. Nós temos as skills. Nós temos os tools, que é o harms dele, né? Nós temos o gateway, que é o que faz a cola de tudo, né? Então o gateway é o que conecta praticamente com tudo, né? Conecta com ferramentas, com canais, com tudo mais. Nós temos o dashboard, que eu vou mostrar para vocês brevemente. Nós temos os crons, que é o que todos os agentes têm, que é o que faz funcionar as automações e as rotinas. E nós temos a governança, que é onde o humano entra. Então vamos falar um pouquinho sobre contexto, tá? O que é o contexto do Hermes? Então o Hermes, toda essa estrutura aqui que eu passei para vocês, então a gente tem aqui o Hermes e a gente tem o Brain. Então antes eu vou falar dessas três características aqui dele agora, que é o cérebro dele, a memória e as skills. O cérebro, na minha visão, é a característica mais importante de todas nesse exato momento. Então, aqui é o cérebro da Pixel Educação, da minha empresa, né, da minha startup, e o cérebro aqui é onde toda a minha equipe comita as coisas. Então, aonde a gente coloca tudo o que a gente faz, a nível de conteúdo, de pautas, de tickets de suporte, de decisões que a gente tomou, de faturamento, de dados. Tudo que é dado no geral entra dentro da Pixel Educação. Então, o nosso agente, a gente tem um agente aqui chamado Léo, e o Léo ele fica auditando esse segundo cérebro todos os dias. Então esse é o segundo cérebro corporativo, que eu vou falar sobre ele em breve. E nós temos o segundo cérebro pessoal, que é onde aqui fica o repositório da Amora, que é a minha agente. Então a Amora, ela é uma agente que ela opera em múltiplas ferramentas. Então eu opero a Amora dentro do Cloud, eu opero a Amora dentro da VPS, opero a Amora em todos os lugares. E a Amora, ela tem uma estrutura muito simples de arquitetura, onde ela tem o cérebro dela de memória, então contexto, projeto, sessões, integrações, track, etc. As skills categorizadas, né? Minha área de conteúdo, que é meu carro-chefe. A gente tem aqui os projetos, os reportes, scripts e assim por diante, né? Então, basicamente, esse segundo cérebro é essa estrutura agêntica, né? Onde a gente pode tanto usar o GitHub, como você pode também usar o Obsidian. O Obsidian, ele é mais bonito, é mais sexy, mas eu sinto que no final do dia, depois de testar muito os dois, que o GitHub ele foi feito
mais para agentes. O Obsidian foi feito mais para humanos. Então, ambos funcionam muito bem, mas se você é mais B2B, você tem uma pequena empresa, o GitHub funciona muito bem. Então, para eu aprofundar um pouquinho sobre o segundo cérebro, para não deixar essa pauta ficar tão rasa aqui dentro, eu quero falar brevemente do que é esse segundo cérebro. Então, esse segundo cérebro é onde você coloca todo o contexto dos seus agentes. Então, na era da IA, a coisa mais importante de todas são essas três aqui. Ó, você tem 3 grandes bloquinhos que você precisa ter consciência, que é contexto, que é skills, e a gente tem aqui rotina. Então, um contexto é que o seu agente precisa para ele trabalhar. Então, toda vez que você cria contexto, o que é o contexto? Né? O contexto ele nada mais é do que dados, informações. Né? Então, é a transcrição de uma reunião, é ele ler suas mensagens no WhatsApp, é você encaminhar os e-mails para ele, é ele ler o seu RP, seu CRM, etc. Então, ele dá contexto. Então, dentro desse cérebro aqui do Dexter, por exemplo, a gente tem o contexto de tudo que acontece, né, dentro do Dexter, dentro da empresa. Então, tudo que o Dexter gerou de pauta, tudo mais, ele salva aqui dentro. Então, tudo que o Dexter gera cai aqui dentro desse inbox. Então, a gente tem esse inbox aqui de vários agentes e várias pessoas. Então, a gente tem esse inbox do Bruno, do Jarvis, do Matheus, do Oliver e tal. Então, tudo que acontece aqui, os nossos agentes jogam automaticamente para dentro desse inbox. E aí, dentro desse inbox, a gente tem o Léo, que eu falei, que ele vem aqui, ele audita esse inbox e ele joga as informações para dentro de cada pasta. E se ele não sabe para onde jogar, ele pergunta para nós. Então, essa empresa, esse segundo cérebro, ele permite que a minha empresa sempre tenha contexto de tudo que acontece no Dexter, assim como tem o contexto de tudo que acontece na Mora, assim como tem o contexto de tudo que o Bruno faz. Então, tudo que a minha vida é online, né, eu tenho aqui os meus agentes lendo. Então, meus agentes leem, tudo isso cai aqui dentro, tá? Aí, nós temos esse contexto que é o que permite que os agentes tenham essa consciência de espaço e tempo de tudo ao redor deles, para que eles possam executar as tarefas com excelência. E aí nós temos as skills, que é o que faz com que os processos repetitivos tragam resultados precisos, né? E a rotina, que são as automações. Então, quando você junta essa tríade aqui, você consegue criar esse segundo cérebro. E aí, antes que vocês perguntem assim, mas Bruno, e como que eu faço a questão de segurança? Imagina o estagiário querer saber as coisas sigilosas dos diretores. Nada mais é do que você tem que criar segundos cérebros baseado em estrutura. Então, você pode criar um segundo cérebro da diretoria, onde só os diretores acessam. Você pode criar um segundo cérebro por área. Então, você pode criar um segundo cérebro de marketing, pode criar um segundo cérebro de suporte, pode criar um segundo cérebro de logística. Então, você pode ter uma estrutura de cérebro. Mas no final do dia, para você ter humanos e agentes trabalhando juntos, você precisa ter uma estrutura de segundo cérebro. E esse segundo cérebro é o que te leva para qualquer lugar. Então eu vou dar um exemplo aqui do Cloud, que é o seguinte, ó. Então aqui eu tenho essa skill chamada cérebro. Então toda vez que eu ligo o cérebro, ele executa uma série de comandos, então ele lê uma série de documentos. Ele também usa várias ferramentas, então ele lê o Notion, lê meus e-mails, ele faz uma série de coisas e ele carrega tudo que está aqui no meu segundo cérebro. Então, o que é crítico, blá, blá. E aí vocês estão lendo um monte de informações minhas aqui. Mas a moral da história é que ele faz todo esse controle e organizado. Então, ele fala assim, cérebro ligado, vamos trabalhar. Então, eu literalmente conecto o meu agente dentro do Cloud, e através desse segundo cérebro eu consigo trabalhar em qualquer coisa que a Amora tem contexto. Então, se a Amora tem contexto, por exemplo, de uma reunião que ela participou, ou se o Dexter subiu alguma pauta de conteúdo, ou se minha equipe cuidou de algum ticket de suporte, tudo isso ele é carregado dentro do meu cérebro e eu consigo trabalhar em qualquer área da minha empresa em tempo real. Isso é muito legal. Então, o segundo cérebro é uma coisa muito importante que eu acho que valeu essa explicação para vocês entenderem como funciona isso aqui, tá? Então, qualquer coisa que entra no Telegram, o Hermes captura, no caso, no Dexter, né? Tudo isso aqui vira conteúdo para o meu Second Brain e aí eu posso trabalhar nessa estrutura de conteúdo, tanto no meu OpenClaw quanto no meu Cloud, e eu posso revisar tanto isso no meu OpenClaw como no Cloud, né? Então, por exemplo, essa apresentação que eu tô fazendo bonita para vocês, eu fiz essa apresentação aqui dentro. Eu tava fazendo ela aqui dentro, fazendo um brainstorm, mas ao mesmo tempo eu estava fazendo um brainstorm com o Dexter. Então, tipo, eu saí para tomar um lanche e continuei fazendo brainstorm desse roteiro desse vídeo, enquanto eu já tava no computador trabalhando aqui. Então, essa é a maravilha do segundo cérebro, que ele é esse contexto universal. E aí, se você quiser saber mais sobre o segundo cérebro e sobre como aplicar isso na sua empresa, porque você é
empreendedor e você quer deixar sua empresa agêntica, eu quero te contar rapidamente sobre o Pixel AI Hub, que é esse meu hub que eu uso, que eu ensino tudo, desde como criar o seu agente, desde como criar o seu cérebro e implementar esse cérebro na sua empresa e ir fazendo isso top-down. Então nós temos agora mais de 500 alunos em, menos de um mês de lançamento do Hub, e aqui a gente tem tudo o que você precisa para entender como construir seu segundo cérebro, permissionamento, governança, segurança, para você deixar a sua empresa mais agêntica. E aqui dentro, óbvio que eu ensino a você criar seus agentes, sem contar um monte de mimo que a gente entrega para vocês. Inclusive, a gente está criando agora o Marketing OS, que é uma estrutura que ela faz toda o marketing de ponta a ponta, criativos, anúncios, cria conteúdos orgânicos. Então ela é uma versão do Dexter com algumas pequenas atualizações e melhorias que a gente guarda aqui a nata para a galera do Pixel AI Hub, né? Sem contar que a gente vai ter aqui mini curso do Cloud, tudo que vocês precisam saber, né? Então, jabá feito do Hub, se você quiser, link está aqui embaixo. E a gente vai agora para a próxima camada, que são as memórias do Hermes. Então, por que o Hermes tem uma memória que funciona melhor do que o OpenClaw? E por que existe tanto hype em cima da memória do Hermes? A memória do Hermes, ele é o seguinte, ele tem uma arquitetura de 4 camadas. Então, essa arquitetura ela é muito similar em alguns aspectos com o OpenClaw, e em outros o Hermes tem um diferencial competitivo bacana. Lembrando que, abrindo um parênteses, não defendendo o OpenClaw, mas reforçando a mensagem de que tudo isso aqui que é ferramenta e questões técnicas, qualquer uma das empresas pode copiar e lançar. Então, que isso aqui provavelmente hoje é um diferencial competitivo, talvez daqui a um mês não seja mais. Mas hoje, em maio, então a memória, ele é a espinha dorsal do Hermes, assim como ele é a espinha dorsal do OpenClaw, né? Então, só abrindo aqui rapidamente a memória do OpenClaw, para vocês verem, o OpenClaw tem uma memória onde ele salva cada dia como um arquivo de Markdown, né? Então ele tem uma estrutura de salvar as daily notes dele, e ele também salva as coisas baseado nas pastas, né? Então eu tenho várias pastas, várias coisas que eu trabalho aqui dentro, o OpenClaw ele vai lá e ele salva tudo aqui dentro, tá? Então uma estrutura muito parecida com o do Hermes. Agora entra o diferencial competitivo. Então o Hermes tem esse chamado Peer Cards. Então esse Peer Card, por exemplo, é o que salva, é como se fosse um card, um cartão de cada pessoa que fala com o Hermes. Então se aqui na minha equipe, no Dexter, eu tenho esse canal aqui, onde eu tenho a Beatriz, o Dexter tem aqui certinho o tom de voz da Beatriz. Quem é a Beatriz, qual é a personalidade dela e tudo mais. Assim como o Dexter tem quem é o Bruno, o que o Bruno faz, assim como o Dexter tem do Vitor, do Caio e do Gabriel. Então toda essa estrutura do Dexter, ele tem esse peer card, onde ele tem essas preferências históricas separadas por relacionamento. Então ele tem isso que é chamado de memória social, que eu acho isso fantástico. Agora, o próximo que ele tem é esse Fuzzy Index, que é muito parecido com a memória semântica do OpenClaw. Então, esse Fuzzy Index nada mais é do que esse SQLite, né, que ele faz essa pesquisa que lembra muito o Google, né? E ele faz pesquisa de palavras-chave ou de contextos e ele acha as coisas ali dentro. E o Hermes também tem esse Prompt Cache, que permite que ele guarde esse cache de 1 hora, que acaba reduzindo o seu custo de tokens em até 40%, baseado nessa histórico que ele guarda de tudo que você conversou com ele na última hora. Então isso aqui também é legal. Então esse combo aqui de memória faz com que o Hermes funcione muito bem nessa conjuntura. E aí, se você também é um cara mais ligeiro ou uma moça mais ligeira, você também foi para essa estrutura de segundo cérebro aqui que eu apresentei. Então, se você tem uma camada de segundo cérebro e você tem uma camada de memória de 4 camadas igual a do Hermes, você tem uma memória infinita. E essa camada de memória de segundo cérebro, ela também potencializa o OpenClaw. Então, na minha opinião sincera, apesar da memória do Hermes ser muito boa, e eu acho que ela é melhor do que a do OpenClaw nesse aspecto, por conta dessas 4 camadas, mas quando você tem um segundo cérebro versionado e bem feito, o OpenClaw também funciona com uma memória muito boa. Então, tanto faz se você usa o GitHub ou se você usa o Obsidian, mas se você já tem essa camada de memória bem feita, ele funciona muito bem também. Então, normalmente, se você já tem um segundo cérebro, você tem menos problema de seu agente esquecer as coisas. Mas eu já vou entrar um pouquinho mais técnico e a gente vai aprofundar um pouco sobre isso. Mas como funciona aqui a sessão do Hermes, basicamente, tá? Então, o Hermes, quando ele carrega uma sessão, ele puxa o memory, ele puxa o usuário dele, ele puxa o peer card e ele cria essa sessão. Então, ele já
consome alguns tokens e já nasce com esse contexto do que você conversou, quem é que ele está falando e o tom, as preferências dessa pessoa. Depois você conversa com ele e na hora que você inicia essa conversa, ele puxa o cache. Então ele puxa aquele cache e isso faz com que o seu agente lembre do que você conversou com ele na última hora, faz com que ele reduza 40% do custo a menos, porque ele não tem que ficar puxando memórias, né, em Markdown. Uma vez que essa sessão acaba, ele lança esse worker de memory review. E aqui eu vou ter que dedicar um pouquinho de tempo para aprofundar esse aspecto, porque eu considero que ele é muito importante você entender sobre isso, tá? E se você tá perdido no que eu tô falando, fica tranquilo, meu jovem padawan, que a gente vai passar por o básico e eu vou instalar com você aqui o Hermes bonitinho. Mas olha só, isso aqui é importante. Eu até dediquei aqui um desenho sobre essa questão do worker aqui, que eu acho que nós devemos falar, tá? O Hermes, ele tem essa estrutura aqui chamado de Worker Memory Review, tá? Então, basicamente, ele tem esse worker, que é tipo uma automação, de certa forma, que ele faz esse memory review, que ela roda automaticamente. Então, o que acontece? Ele lê a conversa e decide o que vale guardar. Decisões, fatos, preferências, pessoas novas, né? Então, quando você instala o Hermes, ele pergunta o quanto você quer deixar essa questão de worker review. Sendo 0.5 faz com que ele compacte instantaneamente. Então vamos supor aqui que você tem aqui um contexto de 200k, do ChatGPT, né? Então com 0.5 significa que ele vai compactar perto de talvez 150k de contexto. Então faz com que ele tenha essa gordura aqui de 50% para ele compactar com mais segurança. Então ele vai compactar com mais frequência, mas com muito mais segurança. Isso vai fazer com que ele sempre salve as coisas e guarde tudo. Então isso faz com que ele compacte de fato e guarde mais. Quando você deixa ele mais perto de 90%, significa que ele chega mais perto desses 250 mil tokens e aí ele compacta com o risco de ter uma coisa chamada Context Overflow, né? Então, Context Overflow. Então, se você tá aqui, o seu agente está em 80% e você manda para ele um PDF de 100 megas e fala, lê aí, ele vai explodir essa parte aqui e ele não vai conseguir compactar direito e ele pode ter esse Context Overflow. Então, a minha recomendação do Hermes é você sempre deixar em 0.8. Bruno, onde você mexe nisso? Você mexe isso no setup e você pode pedir para ele mudar manualmente ali esse worker flow aqui desse memory review, tá? Pontos de atenção. Isso é uma coisa que eu percebi que o Hermes faz muito bem, que o OpenClaw não faz, que é que o Hermes ele de fato compacta as coisas. Então quando eu abro aqui a Amora, por exemplo, eu vou abrir aqui a Amorinha, eu vou ver aqui uma vez que ela compactou, quer ver? Ó? Então ó, aqui é um exemplo de compactação, né? Então ó, a Amora, ela fez esse pré-flight compression com 140 mil tokens, né? Então a Amora está usando o Hermes nesse momento. Então ela compactou com 136 mil tokens, mesmo o status dela, mesmo o contexto da Amora, sendo um agente que ele tem bem mais limite de token, né? Deixa eu só pegar aqui o total do limite de token para a gente dar uma olhada, quer ver? Ó? Pegar aqui o Codex, 5.5. Então ele tem o contexto de 272 mil tokens. Então no caso, a Amora compactou na metade. Então aqui o meu pontinho aqui está precisando de ajuste. Agora, por que o OpenClaw, por que o Hermes, né, voltando ao tópico, por que eu vejo que ele funciona melhor? Porque ele de fato compacta. Já o OpenClaw, eu sinto que ele não tem compactado muito bem. Então as automações, as atualizações mais recentes do OpenClaw, eles fazem com que o OpenClaw ele esteja compactando menos. Então, se o usuário final não tem um hábito de digitar /compact, muitas vezes o OpenClaw não compacta automaticamente. No meu mini curso, onde eu ensino sobre o OpenClaw, que é esse aqui, ó, openclaw.pixeducação. Então esse é meu mini curso de OpenClaw, que eu ensino toda essa parte de agentes e eu já dou vários templates, eu dou esse starter kit que você já configura tudo automático, seu agente e tal. Bem bacana isso aqui, inclusive por noite 7 extra de graça. E aí, aqui dentro eu coloco esse compact para vocês, com um Chrome agendado, mas eu também crio essa funcionalidade chamada Memory Flush, que é uma funcionalidade que já vem no OpenClaw padrão, mas ela vem desativada por natureza. Então, dentro desse meu mini curso, eu ativo esse Memory Flush, que ele funciona igual esse worker de Memory Review. Então, no caso do OpenClaw, o que acontece é que quando ele chega em 70%, que é o número que eu configuro no meu agente do curso, que eu coloco para vocês, ele faz essa compactação e ele salva tudo automaticamente. Mas o que acontece é que como o OpenClaw não tem um sistema de compactação tão rápido
e tão preciso quanto o Hermes, ele vive explodindo. E o que acontece quando o seu contexto explode é que o seu agente para de responder, fica lento. Às vezes ele demora 10 minutos para responder uma pergunta, às vezes ele não responde, às vezes ele faz o que a gente chama de fire and forget. Então você fala, OpenClaw, faz isso. E ele fica em silêncio. E aí você fala, você já fez? Ele, não, desculpa, agora eu vou fazer. Aí você fala, então tá. E aí, cadê? Ah, é? Não, vou fazer agora. Você fica, pô, meu. Então ele começa a ter esse memory, esse context overflow aqui, né? E ele começa a explodir e ficar burro. Um outro exemplo que acontece também de context overflow é quando você está falando com o seu agente. Então você está falando, sei lá, de uma receita de bolo. Ah, porque o bolo de chocolate coloca cobertura. E aí você fala, mas pesquisa pra mim sobre coberturas de chocolate na internet. E aí ele vai falar assim, coberturas? Do que a gente estava falando? Você fala, pô, mano, peraí, a gente tava falando agora de receita de bolo. Então o que acontece é que ele não conseguiu fazer esse memory flush, o contexto dele explodiu. Então, ponto pro Hermes nesse sentido. Então o Hermes, ele tem essa estrutura de compactação que funciona mais efetivamente nesse momento do que o OpenClaw. E o OpenClaw você tem que fazer mais na mão esse compact. Então é uma informação um pouco mais técnica e monótona, mas ela é importante para você que tá em dúvida sobre o OpenClaw e Hermes, porque isso aqui é uma coisa que pesa bastante no uso do dia a dia, tá? Então, agora que a gente passou por essa etapa aqui, e vocês já entenderam de como ele funciona melhor, eu vou parafrasear essa parte aqui, que é a memória não é uma feature de chat, ela é uma infraestrutura de continuidade. Por isso que o Hermes parece lembrar quem é você, porque ele tem 4 layers trabalhando juntos e não um contexto inflado, que é o que acontece às vezes com o OpenClaw. E uma IA sem memória é um estagiário novo todo dia. Me lembra daquele filme, esqueci o nome, que a namorada acordava todos os dias sem memória e ele tinha que ir lá e colocar uma fita pra lembrar e tal. Mas eu vou lembrar até o final desse vídeo. Agora vamos falar de um outro diferencial competitivo do Hermes, que é um competencial. Agora, vamos falar sobre um outro diferencial competitivo, que é as skills do Hermes. Então, o Dexter, ele tem várias skills. Então, o Dexter tem uma skill chamada sobre Content OS, YouTube, Ideia Ranker, YouTube. Então, tudo que o Hermes faz, ele transforma isso numa skill. Então, vamos mostrar para vocês aqui na prática, tá? Vamos pegar aqui o Dexter configuração, tá? Então, assim, ó, tudo que eu faço no Dexter, ele cria uma skill. Absolutamente tudo. Então, explicando para vocês esse conceito feijão com arroz, significa o seguinte. Então, o que acontece? O Hermes, ele pega e transforma tudo automaticamente em skills. Então, tudo que você faz acaba virando uma skill, né? Então, eu cheguei aqui pro Hermes, dei um feedback, falei, olha, quero que tudo reporte, se dê um joinha, blá, 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 blá. Ele criou uma skill para isso. O Hermes, ele transforma tudo em skill. Então, por exemplo, agora eu estou falando com ele sobre essa estrutura de conteúdo e sobre uma mudança na infraestrutura do Hermes. Então, ele carrega a skill chamada Hermes Agent, carrega a skill chamada Content Operations. Então, o Hermes, ele transforma tudo em skill e tudo que você faz, ele transforma num processo. Então, vamos pegar um exemplo aqui, tá? Quando você chega pro Hermes e fala assim, olha, faça A, ele vai fazer A. Então, vamos pegar um exemplo de um A aqui, análise de fluxo de caixa. Então, toda vez que você chega pro Hermes e fala, faça uma análise de fluxo de caixa, o Hermes vai entrar, ele vai pegar, vai pegar e ele vai entrar na planilha, ele vai ler a planilha e ele vai criar uma análise. Só que o ponto é que nessa parte aqui, ele pode deixar coisas passar. Então, ele foi lá, ele fez isso aqui, só que no final, ele mesmo deixando coisas passar, ele transformou isso numa skill chamada, sei lá, planilha fluxo de caixa. Então, o Hermes veio e transformou isso aqui numa skill já, automaticamente. Então, mesmo que você chegue aqui e fale, tá bom, agora você leu tudo, agora vamos ler a coluna A, B, C, linha 1, 2, 3. Então, você explicou para ele, ele vai pegar essa skill dele e ele vai atualizar a skill. Então, tudo que você mexer aqui dentro, ele vai atualizar essa skill. Então, no final das contas, o que vai acontecer é que a skill dele vai se autodesenvolver. Ou evoluir, né? Por isso que ele chama desse self-involving skills, porque tudo que você vai fazendo em todas as etapas, ele vai transformando em skills e ele vai melhorando essa skill a partir do momento das coisas que você vai mudando, tá? O que eu acho preocupante, que é o que eu escrevi aqui, é que eu penso que ao longo de 12, 18 meses, você vai ter, milhares de skills, o que me preocupa um pouco a nível de manutenção.
Como que você vai fazer manutenção de 2.000 skills, 3.000 skills no seu agente? Então, eu não sei como vai funcionar, mas eu imagino que isso tudo que eu peço para ele transformar numa skill, no longo prazo, a gente vai ter tipo uma montanha de skills. E como que isso vai afetar a performance dele, eu também não sei, mas é um ponto de preocupação. Já o OpenClaw, ele tem que criar as skills manualmente. Mas assim, a forma como eu faço isso é uma forma que eu já tinha automatizado esse processo agora anteriormente. Então o que eu fiz? Eu criei uma regra no Soul dizendo que toda tarefa repetitiva do meu agente deve virar uma skill. Então tudo que o OpenClaw faz e ele vê que eu faço 2, 3 vezes por dia, ele já transforma isso numa skill. Então meio que o processo de ter essa skill igual ao do Hermes, meio que já é fazível com uma linha de prompt dentro do arquivo de Soul dele. Mas o ponto do OpenClaw é que você tem que chegar para ele e criar as skills manualmente. Então, nesse caso aqui, o OpenClaw ele vai entrar na planilha, ele vai analisar a planilha e ele vai te gerar um resultado. E aí você vai falar assim, não, tá errado, melhora isso, blá blá. E ele vai passar processo a processo, indo e voltando, até que no final você gerou o relatório. E aí você vai chegar para o OpenClaw e falar assim, crie a skill de planilha de fluxo de caixa. E o próprio OpenClaw vai lá e ele vai criar essa skill manualmente. Então a diferença principal entre os dois é que o Hermes ele vai fazendo isso automaticamente. Então tudo que você faz no Hermes, ele transforma isso numa skill. Então, skill de inbox, skill de grader, skill de conteúdo, que é um pouco do que eu falei nessa parte aqui. Então, a gente tem essa skill do Content OS, skill do YouTube Content, Idea Hunker, YouTube Core Brief e outras centenas de skills. Então, a diferença de prompt é que o prompt ele muda de acordo com a compreensão da IA. Então, se você chega para o OpenClaw e fala, leia essa planilha, ele vai ler de um jeito de um dia, no outro dia ele vai ler de outro jeito. Já o Hermes, ele sempre vai ler do mesmo jeito, o que eu acho que é um ponto positivo. Então, skill vira um processo, se você repete 3 vezes, vira skill, tá bom? Agora, vamos falar de uma outra característica que eu acho que é muito importante. Então, a gente já passou aqui sobre a estrutura do Hermes do OpenClaw, a gente passou sobre o que é o Hermes, né? Então, esses modelos aqui definem o Hermes, passamos sobre o cérebro do segundo cérebro, passamos sobre a memória, sobre skills, e a gente vai falar sobre Soul. O Soul, ele é muito importante tanto para o OpenClaw quanto para o Hermes. O Soul, ele é a identidade. Então, ele é a forma do seu agente pensar. O Soul, na minha visão, ele é o arquivo mais importante de todos para um agente. Então, é nele que você define essas 4 camadas da alma, que é a identidade, então, quem ele é, o que ele faz, para quem. Então, eu sou um super agente, sou o que faz tudo, faço estratégia, faço conteúdo, faço suporte, ou ele faz tudo, não faz nada, faz uma coisa só, daí você que define. Ele tem um contrato de runtime, então onde que ele vive, qual que é a sua fonte de verdade, quem é o dono dele, blá blá blá, como ele pensa e o tom de voz dele. Então aqui eu estou deixando para vocês aqui o Soul da minha Amora, que é o Soul 4.0, então eu vou deixar na descrição aqui desse vídeo, para você baixar aqui o Soul do meu agente na fachola, na amizade, para você colocar, e eu depois de 4 variações estou dando para vocês isso aqui, e aí vocês podem pegar esse mesmo arquivo aqui da aula, então tudo isso aqui que vocês estão vendo está disponibilizado, só baixar ali na descrição, e aqui vocês vão poder pegar esse Soul e jogar no agente de vocês, tá? Óbvio, né, que vocês vão ter que mudar algumas coisas aqui que tem, tipo, coisas específicas pra mim, né? Tipo, tem coisas aqui que são minhas. Aí você vai ter que mudar e adaptar pra sua estrutura, tá bom? Então, o Soul, ele acaba sendo essa identidade, tá? E ele é muito importante pros agentes. Então, isso aqui, reforço que com um combo dessa estrutura, memória, com o segundo cérebro, gente, é onde começa a ficar, no mínimo, interessante brincar com agentes, tá? Aí a gente tem aqui o seja o Chief of Staff de que qualquer fundador gostaria de ter às 2 da manhã. Isso aí, Amora. Agora vamos falar sobre o Gateway do Hermes, que eu acho que é um ponto muito legal, que eu gosto muito do Hermes, tá? Então, vamos abrir o Hermes aqui. Eu vou abrir no meu terminal e deixei aqui copiado já o meu SSH, então eu vou colocar aqui e vou colocar Hermes Dashboard. E aí ele vai me passar aqui o link que eu preciso rodar. Então, Bruno, mas o que é esse comando que você colocou aqui? Então, esse comando aqui é o que eu ligo a minha ferramenta chamada Tailscale. E eu vou falar mais sobre ela ali como um conteúdo bônus aqui, mas é onde eu conecto com a minha VPS de forma segura, né? Então aqui ele gerou esse link aqui e a gente vai abrir a nossa dashboard. Então a dashboard do Hermes, ela é um sentimento misto entre acho muito legal e acho muito confuso. Mas ele é muito legal e ele é muito melhor do que o do OpenClaw, sem a menor dúvida. Assim. Então a primeira dica que eu dou pra você que tá instalando o Hermes, vai instalar o Hermes, que eu vou ensinar pra você como instalar, na verdade, é você sempre ver se seu Hermes está atualizado, tá? Porque o Hermes ele solta menos atualizações, mas atualizações muito mais precisas e cirúrgicas. Então eu acho muito bom você sempre deixar o seu Hermes atualizado, tá? Então aqui dentro do Gateway você tem
as sessões. Então aqui ele está conectado no Telegram, você pode conectar ele no WhatsApp, e aqui todas as sessões que eu trabalhei recentemente, 7 minutos atrás, 30 minutos atrás, uma hora, blá blá blá. Você tem os modelos, então você pode mudar os modelos aqui, inclusive você pode mudar os modelos por tarefas, o que eu acho sensacional. Então, por exemplo, lembra que a gente tem aqui dentro do Dexter, por exemplo, essa skill aqui, sei lá, de Content Operation. Então vamos dizer que aqui é uma skill que o Dexter vai lá e quebra um vídeo do YouTube em carrossel, em post do LinkedIn e tudo mais. Só que nesse caso eu quero que ele faça isso de uma qualidade muito alta. Então eu posso pedir para ele executar essa skill especificamente usando, por exemplo, o Claude. Então eu posso pôr aqui a API do Claude e usar o Opus para fazer coisas específicas. Então você pode vir aqui e mudar. Então eu acho muito legal essa flexibilidade que você tem de mudar os modelos por tarefa, por dinâmica e tudo mais. Eu também falo um pouquinho disso na apresentação. Então você tem os logs. Então aqui ele tem os logs, né? Mostra todos os logs. Você consegue ver se está dando algum erro ou não. Você tem aqui os crons. Então você vê todos os seus crons, o que está agendado, né? Então daily do Dexter, Dexter do Inbox, Dexter do Ideas, Dexter do Hot Ideas, blá blá blá, tudo mais certinho, o que tá rodando, o que tá pausado. Você tem as skills do Dexter, né? Então todas as skills que já vieram como padrão e as que ele foi criando, né? Então, por exemplo, eu não tenho essa aqui de GitHub Code Review, então eu vou lá e desligo essa skill, entendeu? Mas aqui você pode vir aqui e mexer, inclusive, para fins de curiosidade, vem umas coisas muito curiosas, como por exemplo, vem aqui, cadê? Uma aqui, ó, Pokémon, aqui, ó, Pokémon Player. Então aqui, ó, Play Pokémon via Headless Emulator. Então, tipo assim, acho legal, assim, você pode ver o Hermes jogando Pokémon. E aí, o que você vai fazer com isso pro seu negócio? Acho que você não vai te dar ROI direto, mas é, no mínimo, divertido, assim. Então, eu gosto dessas coisas. Então, o Hermes, ele tem muita skill que eu acho meio inútil, mas ele tem muita skill divertida, assim, né? Então ele já vem com maps, ele vem com um negócio de Minecraft, ele vem já com vários MCPs, vem com Kanban, vem com várias coisas bacanas, tá? Aí você tem os plugins do Hermes, então você pode instalar os plugins, basicamente você pode colocar aqui só o repositório do GitHub e ele já instala aqui, e aqui ele mostra quais plugins estão instalados. Você tem os perfis, né? Então você pode criar perfis de pessoas que vão usar o Hermes e perfis de agentes, por exemplo. Você tem aqui as configurações, então você pode mexer no seu agente, no terminal, no display, inclusive mudar esse layout, que eu acho esse layout até meio difícil assim de ler um pouco, né? Você pode mudar várias coisas aqui, eu acho bem legal. Ele tem bastante flexibilidade. Você tem as chaves, né? Então ele mostra aqui todas as chaves que você tem conectadas, todos os providers. Então você pode vir aqui e já colocar aqui mesmo e conectar aqui já uma outra chave automaticamente por aqui. E aí você tem o Kanban, que é um plugin. Então eu acho isso muito legal. Então se você é uma pessoa visual, né, como eu, você pode tanto usar o seu agente aqui dentro, o Dexter, né, então no meu caso, como você também pode vir aqui e criar coisas. Então todos os dias de manhã, sei lá, eu sou um grande adepto mesmo no mundo dos agentes, eu uso muito caderninho. Então eu pego aqui, às vezes, coloco a minha to-do list, às vezes você vem aqui e coloca a to-do list aqui. Então você pode vir aqui criar uma task. Então aqui, ó, em Triad, vou colocar a task. Hermes, Hermes não, desculpa. Dexter, pesquise o que está trend no X para mim sobre o Hermes Agent e traga bastante use cases práticos e nada de ler e-mails ou pesquisar conteúdo, que é basicamente o que você faz, né? Então você vem aqui, você cria essa tarefa, né? Então você vem aqui, você move para to-do, e aí o Dexter vai lá e ele executa a tarefa, né? No caso, eu não coloquei o agente para executar, que é aonde? Na saída, aqui. Dexter. Beleza? Então assim, você pode usar aqui o Kanban e você pode criar aqui todos os dias, né? E aí você pode ir acompanhando as tarefas aqui, ele vai fazendo e tudo mais. Então é bem legalzinho, cara. Eu acho essa feature de Kanban nativa muito legal, que lembra muito aquele controle de missão, que inclusive eu tenho um vídeo aqui no YouTube. Se você quiser também montar controle de missão, você pode ver esse vídeo do YouTube, tá? Então esse Kanban é muito bom. Ele traz alguns exemplos e achievements, né? Então coisas que você já foi destravando ao longo aqui
de usar o Hermes, né? Então eu acho assim, o Hermes muito legal, ele é uma ferramenta muito gostosa e ele é muito mais simples, essa questão de usar o gateway dele, né? Então quando a gente vem aqui para essa questão do Kanban, eu acho que é uma boa feature que veio de entrada, acho muito legal. Então o Telegram, ele é o que eu recomendo usar para todo mundo, porque o Telegram ele é muito mais simples, você pode quebrar em tópicos e tudo mais, mas você também pode usar o Kanban para fazer tarefas e cuidar de tudo que seus agentes estão executando. Então se você não sabe o que está fazendo, você não tem operação, você tem suspense. Agora vamos falar sobre operação. Então, como a gente instala o Hermes? Então, se você já sabe instalar o Hermes, já tem esse conhecimento, só pula essa parte desse vídeo. Isso aqui eu vou deixar uma forma para você que está gostando do vídeo, entender o que é o Hermes, para você instalar o Hermes de fato agora. Então, o que a gente vai fazer é instalar ele dentro de uma VPS. Eu não instalo nada localmente. Eu não recomendo você instalar localmente de forma alguma. Inclusive, eu recomendo VPS porque ela é muito mais segura e porque ela fica ligada 24/7. Então, se você coloca no Mac Mini e cai sua luz, você para a sua operação inteira do seu negócio, seu agente morre. Então, eu prefiro muito mais trabalhar com uma instância segura, numa VPS, rodando segundo cérebro, tudo no seu quadradinho, muito bonitinho. Então, vamos instalar juntos o Hermes aqui, tá? Então, só para fins de contexto, eu já criei uma conta, eu literalmente acabei de criar essa conta aqui, dia 27/5/2027. Então eu assinei o plano anual, hoje no dia 27 de maio, e acabei de criar essa conta. Mas eu vou passar aqui com vocês pelo processo de criar conta. Eu vou aqui pegar o link que eu estou disponibilizando para vocês aqui, que é o da Hostinger. Então quando você clicar nesse link aqui do meu material, então só para vocês verem aqui, eu deixei aqui esse link aqui embaixo. Então tem esse link para vocês, tá na descrição, vou deixar nos comentários também. E aqui tem um cupomzinho de 10%, tá? Então ao você clicar aqui, você vai cair nessa tela aqui. Então tanto faz se você contratar a VPS ou contratar ele como um clique, não faz diferença. Então você pode vir aqui, eu recomendo você escolher o KM2, que é o melhor custo-benefício de longe. Então você vai vir aqui em escolher o plano. Ao escolher o plano, você coloca 12 meses. Eu acho 24 meses desnecessário, tá? Você não precisa colocar backup diário aqui dentro. Você vai vir aqui e vai colocar o cupomzinho de desconto Bruno Okamoto. E você vai ganhar esse desconto aqui de 10%. Agora, sobre a localização do servidor, tá? Agora, nesse exato momento, ele está mostrando Estados Unidos. E ele não tem América Latina, né? O Brasil aqui. Então, o que acontece? Hoje, no meu OpenClaw, eu tenho várias VPS que eles estão no Brasil. Então, essa aqui, por exemplo, ele está aqui em Campinas, tá vendo? Então, o que acontece aqui, basicamente, é que a Hostinger está sem disponibilidade de VPS na América Latina. Mas a boa notícia é que mesmo você contratando ela nos Estados Unidos, você pode mudar depois para o Brasil. E eles me disseram que eles vão mudar para o Brasil depois. Mas, sinceramente, galera, com uma latência de 134 ms, isso não é preocupante, você não deve se preocupar com isso. Inclusive, você não vai jogar Counter-Strike aqui dentro. Então, 134 ms não vai te prejudicar de forma alguma, tá bom? Então, ao clicar aqui em continuar, você vai criar a sua conta e ele vai instalar o Hermes para você. Então, eu vou entrar aqui no meu e eu vou colocar aqui no Docker, porque o que você colocou de one click é Docker. Então, eu vou fazer o mesmo passo que vocês, tá? Então, não se preocupem, eu só estou voltando para a tela, que é a tela que apareceu para vocês. Então, quando vocês estiverem instalando na opção ali do Docker, ali embaixo, né? Aqui, quando você colocar seu e-mail, login e senha, ele vai aparecer literalmente essa tela aqui, de você colocar o seu admin e a sua senha, tá? Então você pode copiar essa sua senha aqui, recomendo copiar, e você coloca e implementar. Então ele vai demorar, ele vai ficar numa tela esperando ele implementar essa VPS aqui. E aí eu quero dar uma dica para vocês enquanto ele carrega, que eu acho que é uma dica super bacana, tá? Então eu uso uma ferramenta chamada Tailscale. Então essa ferramenta, ela permite eu ver todos os meus agentes na minha VPS e ver os computadores que estão conectados. Então eu consigo fazer a gestão de todos os meus agentes, todas as minhas VPS, por essa ferramenta chamada Tailscale, tá? Uma outra dica que eu quero deixar para vocês também é que aqui dentro da Hostinger você tem uma coisa chamada MCP. Então com o MCP dentro da Hostinger você consegue pegar e conectar qualquer coisa
aqui dentro. Então o MCP da Host ele permite você fazer gestão dos seus agentes, gestão das suas VPS, permite você fazer uma cópia da sua VPS. Então se um dia você atualizar seu OpenClaw e ele quebrar, você consegue deixar esse seu MCP fazendo uma cópia todos os dias, deletando sempre do dia anterior, e aí ele vai sempre deixar atualizando sua VPS, fazendo backup e tudo mais, tá? Então o MCP ele funciona muito bem e você inclusive pode instalar o MCP dentro de outros agentes. Então se você está criando um agente do Hermes, mas você já tem um OpenClaw, você pode ter o MCP ali dentro e um manipular o outro. Assim como você pode também usar o Tailscale. Então ambos vão funcionar muito bem. É uma forma de você fazer, tá? Agora, ele colocou aqui pra gente que ele já terminou de instalar. Então vamos abrir aqui a nossa VPS. Vamos abrir aqui o Hermes. Então, lembra que você copiou a senha? Então ele está pedindo a senha de volta. Você pode vir aqui e colar a senha, tá? Então você vai abrir o Hermes. Então, basicamente, esse aqui é o Hermes. Agora eu vou pegar um outro caminho. Então esse caminho aqui só dá uma pausa, tá? Não quero te confundir, mas eu quero te mostrar que tem duas formas de você instalar o Hermes. Então essa forma que a gente seguiu é uma forma de instalação de um clique, que ela instala dentro de uma coisa chamada Docker, que é esse ambiente isolado que ele é mais seguro. Então esse Docker, eu gosto dele, porque você não precisa se preocupar com firewall, com senha, com bloqueio e tal, porque ele já é blindado. Então o seu Hermes está 100% seguro. Mas se você for uma pessoa um pouco mais técnica, você não precisa instalar o Hermes dentro do Docker. Você pode instalar ele dentro do root direto. Então, aqui, se você quiser, você pode sair dessa página de Docker e ir para a visão geral. Então, na visão geral, o que é? Você copia esse SSH root, né? Então aqui, que é para você acessar sua terminal. Aí eu vou abrir aqui e vou conectar dentro dessa minha VPS. Então, basicamente, o que eu vou fazer é eu vou instalar o Hermes direto na minha VPS. Então, aqui na minha apresentação, eu já deixei o link aqui, ó. Você vai copiar esse link aqui. Parará. Você vai jogar direto. Então, ele vai literalmente instalar o Hermes. É bem rapidinho, tá? E aí, uma vez que ele instalar o Hermes, você pode continuar a configuração dele por aqui. Então, você tem o root, que instalando pelo root, ele é menos seguro a nível de que você tem que configurar a sua própria segurança, né? Então você tem que ligar o firewall, ligar o fail to ban, fechar as portas, etc. Que é o que eu ensino no meu mini curso de OpenClaw, porque eu acho que esse caminho, que é um pouco mais técnico, ele é um pouco mais flexível no longo prazo. Mas você também pode fazer isso direto aqui pelo Docker. Então, ambos os caminhos vão funcionar muito bem. Então, nesse caso aqui, eu vou seguir pelo Docker aqui, tá? Então, quando você coloca o provider, você tem aqui vários providers. Providers são as LLMs, né? Então, você tem aqui o OpenRouter, a Anthropic, a OpenAI, aí você tem vários. Então, a gente vai pegar aqui o OpenAI, Codex. Então, eu vou abrir aqui da OpenAI. Vou colocar aqui a minha conta da OpenAI, que eu tenho duas. Vou colocar em continuar. Vou colocar o código. Ele está pedindo esse código aqui. Vou copiar. Pá. Colei aqui. Tcharam! E conectamos no ChatGPT. Então ele conectou aqui e já apareceu. Então ele vai conectar no 5.5, 5.4, no Mini, no Codex. Cara, nunca use Mini, nenhum Mini. 5.4, 4.1, qualquer coisa de Mini que você usar no seu agente, você vai quebrar completamente a experiência dele. Então eu sempre recomendo usar 5.4 ou 5.5, mas de preferência é sempre a última versão. Agora ele vai perguntar assim, aonde você quer colocar? Local, Docker, modal, blá blá. Só que como a gente já está instalando ele de um Docker, ele já está numa VPS, deixa ele local, né? Então dá um Enter aqui. Agora ele fala assim, ó, Setup Message Now. Então ele quer configurar um canal para você tratar ele. Eu recomendo demais. Então aqui no caso a gente vai colocar o Telegram, tá? Então vamos dar o Telegram aqui dentro. Aí ele colocou aqui, tá? Setup completo. Aqui no meu caso, ele já puxou o Telegram que eu já tinha configurado ele, tá? Então por que ele já configurou direto? Vamos ver aqui. Na verdade, ele pulou tudo. Olha só que curioso. Eu dei Enter aqui, ele simplesmente pulou o Telegram, né? E conectou aqui direto. Tipo assim, ele perguntou se eu queria conectar um Telegram, eu dei Enter, ele pulou a configuração e foi direto pra cá. Bom dia, cheio de alegria. Então, assim, pra gente montar o Hermes é muito fácil, é muito simples, tá? E aqui ele já deu um erro. E esse erro aqui que ele deu é um erro que, inclusive, eu tava vendo que é um bug da OpenAI, tá? Então, se você está vendo esse erro aqui, não se preocupe. Talvez você esteja assistindo esse vídeo, você não vai ter esse erro, mas é um erro que rolou hoje da OpenAI, tá? Isso aqui é bem fácil de resolver. Mas o ponto é, uma vez que você liga o Hermes assim, é muito fácil de você mexer nele aqui dentro. E se você tiver qualquer problema com o Hermes, não tem problema, tá? Então, o que eu recomendo vocês fazerem é vocês abrirem uma outra IA. Então, vocês pegam aqui, inclusive, ó,
você coloca exatamente isso aqui, que eu estava fazendo isso aqui, gravando antes também, tá? Então, estou instalando o Hermes dentro do Docker da VPS da Hosting e deu este erro, pode me ajudar? E ele fala assim, ó, esse é exatamente o bug que resolvi hoje cedo nos seus 2 VPS. Então, esse bug que rolou é um bug que rolou ontem globalmente. Então não precisa se preocupar que provavelmente você vai estar vendo esse vídeo, nem vai ter mais esse bug aqui. E aí ele já tem a causa raiz aqui, baseado no que a gente aprendeu hoje, no nosso segundo cérebro. E aí ele já me deu aqui uma estrutura de como resolver isso aqui, tá? Então assim, eu não vou me aprofundar aqui, mas esse é o ponto. E aí você fala assim, Bruno, mas o Telegram? Você pulou o Telegram, não conectou e tudo mais. Então o que vocês vão fazer no Telegram é o seguinte, tá? Vocês vão pegar o Telegram e vocês vão abrir aqui em pesquisa e digitar... aqui tá dentro do grupo, né? Então aqui, vocês vão digitar aqui chamado botfather e vocês vão abrir esse botfather, tá? E aí você vai digitar new bot, de novo bot. E ele vai perguntar assim, tudo bem, um novo bot, como a gente vai chamar ele? E eu criei esse bot porque eu tava criando isso aqui para gravar esse vídeo. Então a gente criou esse bot chamado Hermes Agent Okamoto. Você vê como eu sou criativo, né? Depois a gente foi lá, colocou o nome dele como Hermes Agent Okamoto Bot e ele falou, done, congratulations on your new bot. Então o que você tem que fazer quando você cria seu bot é clicar aqui em Open, você vai pegar aqui o seu Hermes, clicar nele e ele vai ficar com esse códigozinho brilhando, tá vendo? Então o que você vai fazer é clicar aqui em copiar, né? E você pode, no seu caso, se no seu setup ele não pulou que nem o meu, você vai lá e coloca só esse código e ele vai conectar no Telegram automaticamente. Se você caiu aqui nessa mesma tela que a minha, você só pede para ele, fala Hermes, conecte-se no Telegram, segue Telegram, segue o token e aí você pode passar o token para ele. No caso ele não vai funcionar porque ele está dando esse erro aqui também. Um outro caminho que você pode fazer é você ir direto no gateway, que é o que a gente estava com ele ligado, mas eu fechei ele aqui, né? Então você pode ir no gateway e conectar ele direto por lá também e vai funcionar, tá? Então é muito simples você instalar o Hermes, é muito fácil e eu recomendo você instalar ele no Docker com um clique da Hostinger também. Vai funcionar muito bem, tá? Então, se você tiver qualquer dúvida sobre como instalar o Hermes, comenta aqui no vídeo e eu posso fazer um passo a passo mais detalhado, mais preciso para você instalar o Hermes, mas no final do dia não tem muito segredo. Então se você usar esse link que eu deixei aqui para vocês na aula, aqui, ele vai jogar vocês exatamente na página de instalar com um clique, tá? Então você colocou o link aqui, e clicou aqui e escolheu o plano. E aí ele já vai colocar aqui Implant o Hermes com um clique. E aí você segue esse padrão de configuração do Hermes, tá bom? Então pra gente seguir essa Masterclass, que a gente já tá em 1h14 aqui, eu quero falar sobre como você deve tratar o seu Hermes. Então você tem que tratar o seu agente como um funcionário no seu negócio. Então tudo que você fizer, eu recomendo que você faça uma VPS por agente. Então como eu já sou um pouco mais avançado, eu coloco 2 agentes por VPS. Mas eu fico um pouco receoso de pôr todos os ovos numa única cesta. Então a minha recomendação, um agente por VPS. Eu recomendo vocês usarem Docker dentro da VPS para o Hermes, tá? Então isolamento do processo, container separado, blá blá blá. Eu recomendo sempre que os seus agentes tenham e-mail próprio. Então eu nunca deixo o meu agente conectar direto no meu inbox, direto no meu calendário. Eu coloco ele e dou forward dos meus e-mails. Deixo o e-mail dele ler os meus e-mails. Deixo o calendário dele ler o meu calendário. E eu sempre trato eles como níveis de acesso. Então, se você quer que o seu agente ele tenha permissionamento dentro da sua empresa, você trata ele como um funcionário. Então, se você quer que ele acesse só alguns documentos do Google Drive, você só libera esses documentos para ele. Se você quer que ele acesse algumas áreas específicas do seu CRM, você só libera essas áreas para ele. Então, você tem que deixar o nível de permissionamento, o nível de acesso dele controlado dentro de ferramentas externas também, e não só dentro do segundo cérebro, né? Então esse permissionamento granular é dentro de cada sistema. Então se a gente acessa o CRM, limita o que ele pode fazer lá dentro. Read only quando dá. Cria papel e roles específicos no Stripe, no Notion, no Slack. Não dá conta de admin pra gente, tá? Agora, o que você não pode colocar no seu Hermes e ficar jogando nele é senhas. Então, tokens, APIs, secrets. Então, tudo que envolve OAuth, Env, dados sensíveis, dados de alunos e tal, eu recomendo que vocês criem um OnePassword. Então, no meu caso, eu uso o OnePassword. Só que o OnePassword, ele é pago. Então, você pode vir aqui e pagar pelo OnePassword. Mas, se você quiser, você pode usar também o Bitwarden. Se eu não me engano, ele é gratuito. Então, o Bitwarden também funciona para agentes, tá?
Então, Bitwarden, ele funciona bem, mas eu prefiro o OnePassword. Então, você pode deixar. Então, o que eu faço? Eu coloco o OnePassword, todos os dados ali dentro. Porque o legal do OnePassword é que eu consigo acessar as senhas, chaves APIs e tokens em qualquer lugar, no Hermes, no OpenClaw, no Cloud. Então, ele é universal. Agora, se você coloca só no seu agente do Hermes, ele vai salvar só nesse ponto .env, localmente. Então, se você abrir o Cloud e falar, vamos no segundo cérebro, blá, 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 ele não vai carregar aquela informação. Então, autonomia sem governança não é produtividade, é risco automatizado. Dica bônus, se você tem múltiplos agentes aqui, além de você usar Tailscale para você fazer a gestão de todos os seus agentes, você pode deixar um agente de governança. Então, no meu caso, eu tenho cerca de 8 agentes rodando hoje. Então, eu tenho um agente que ele faz a governança de todos os meus agentes. Então, esse meu agente, via MCP da Hostinger e Tailscale, ele conecta em todos os meus agentes e ele fica todos os dias puxando informações. Então ele vê se os crons estão rodando, se as skills estão funcionando. Então ele todo dia ele vai fazendo tudo automático, que parece meio que Matrix assim, mas é bem legal, tá? O agente, ele sempre acorda em horários pré-definidos, tá? Então não esqueçam que as automações dos seus agentes é o que faz os seus agentes acordar. Então o Hermes, ele não tem um heartbeat igual o OpenClaw. Então o OpenClaw, ele tem o que a gente chama de heartbeat, que é uma batida de coração. Então o OpenClaw, a cada 60 minutos, o coração dele bate. E ao bater, ele acorda e ele fala, o que eu tenho para fazer aqui agora? Já o Hermes, ele não tem esse heartbeat. Então o Hermes, você precisa criar esses crons, que é um comando natural. Então você pode vir aqui no Hermes e você pode pedir para ele criar por cron. Vamos abrir aqui. Então vamos colocar aqui. Você pode chegar aqui e criar um cron, pedindo para ele por comando. Como você pode falar, Hermes, ou Dexter no caso, eu quero que todos os dias às 9 da manhã você pesquise para mim no YouTube da Y Combinator novos vídeos e me traga ideias de pauta para a gente explorar e fazer um conteúdo junto. Também quero que você dê uma nota para esse conteúdo para ver se ele tem fit comigo e se ele é um conteúdo que faz sentido para a gente falar para nossa audiência. Então assim, você pode vir aqui, você pode pedir isso aqui para ele e aí ele vai agendar essa automação para você, né? Então aqui, o que são rotinas que eu tenho rodando, né? Então eu tenho aqui rodando rotinas de varrer fontes, vídeos e sinais, criando score. Eu tenho um digest operacional, então ele tem um briefing do que a gente vai decidir de conteúdo. Eu tenho uma checagem de conectores e fontes, então avisa se alguma coisa quebrou. Eu tenho esse social metrics, então todo o conteúdo que eu faço do YouTube, ele fica mapeando para ver se esse conteúdo performou bem, não performou, por quê? Eu tenho essa newsletter capture, então ele captura newsletters, vídeos de referência, blá blá blá. Daily notes, idea score, weekly sync, closeout. Então, Cron não é mágica, é a rotina com procedimento, reduz o esquecimento e não responsabilidade. Então, tudo isso aqui, gente, é uma estrutura muito robusta que o Hermes oferece. Eu sinto falta do Heartbeat, mas nem todo mundo sabia aproveitar ele. Se você quer aprender sobre Heartbeat, eu tenho um vídeo falando de Heartbeat aqui no YouTube também. Então, o que eu recomendo para vocês também, pra gente concluir um pouco desse vídeo longo aqui, é não fique também pensando em qual que é a melhor LLM. Então, a minha recomendação é vai de cabeça no ChatGPT 5.5, que ele está muito bom, mas use o Opus se você quiser, use o Haiku, use outros modelos para fazer coisas específicas que nem eu ensinei para vocês. Vocês também podem colocar o Cloud Code aqui dentro, então vocês podem instalar. Então aqui no meu caso, olha o que eu fiz, ó. Dexter, instale o Cloud Code CLI dentro deste canal, e este canal é exclusivo para fazermos brainstorms de pauta usando o Cloud. Então o que ele fez? Instalado operacional, ele colocou o CLI. Então você pode instalar aqui qualquer coisa aqui dentro e pedir para o Hermes usar essa ferramenta, tá? Então isso aqui é muito legal. Lembrando que sem as ferramentas certas, o seu agente só responde, né? Então as ferramentas certas, Perplexity, Firecrawl. Então Firecrawl é uma ferramenta bem legal que eu recomendo. Então você consegue transformar qualquer site em Markdown. Então é uma ferramenta muito bacana, funciona muito bem e é de graça. Eu uso o API para fazer pesquisa de conteúdos, YouTube API, Transcripts, o Grok, GitHub para segundo cérebro, Telegram, Cron Jobs, Cloud Code CLI, o OpenClaw e o Scrappers. Bruno, o que você usa o OpenClaw no Hermes? Eu uso o OpenClaw para auditar o Dexter. Então, como eu falei para vocês, eu tenho um agente de governança, que é um agente de OpenClaw, ele audita o Hermes também, tá bom? Comandos críticos que você precisa saber. Então eu deixei aqui uma listinha de comandos bacanas. Vou falar só 2 que eu acho que são muito legais que o Hermes tem. Então o primeiro comando que o Hermes tem é um comando chamado go, né? Então você digita aqui go, né? Deixa eu colocar aqui go, né? Então go é um objetivo. Então é uma missão que você dá
E ele só termina quando ele cumpre ela. Então fala assim, Go, quero que você pesquise para mim o que está trend no X sobre Hermes Agents e faça uma apresentação bem bonita, moderna em HTML para eu apresentar como um reel no meu Instagram. Então você coloca esse objetivo e aí ele vai lá, ele faz isso aqui e ele vai ficar trabalhando. I will keep working until the dough is done. Então ele fica num loop por horas fazendo até ele entregar isso aqui. Então quanto mais específico você for, melhor é. Quanto menos específico, mais chance de sair um resultado pífio, né? Então o Go é muito legal. Agora, outra coisa legal também. O Hermes ele tem uma funcionalidade que o OpenClaw não tem, que é que você pode falar com ele. Então, estou falando com você. Então o que acontece? Ele interrompe a atividade dele, né? Então ele vai parar o que ele está fazendo e ele vai parar, ele vai pegar essa sua pergunta e ele vai responder as duas de uma vez, tá? Então isso aqui funciona muito bem. Só que ele tem uma funcionalidade muito legal que se chama background. Então você pode falar com ele em segundo plano. Qual a previsão do tempo para amanhã? Então o Hermes, ele começa essa atividade de background sobre qual a previsão do tempo para amanhã e aí ele responde em paralelo. Então enquanto ele está fazendo algo, ele traz aqui, ó, para qual cidade local que você quer a previsão. Então ele traz isso aqui. Então essas duas funcionalidades eu acho muito legal de Go. O OpenClaw não tem ela ainda, mas é só uma questão de tempo, eu imagino. Então isso aqui é muito legal e essa background é muito legal. Essas outras aqui você pode testar também. Então a Steer, por exemplo, é injetar no meio de ferramentas, você injetar alguma outra coisa. Curator, né, para ele fazer a manutenção das skills. Resumir, né, o resumo é legal também. Então você vem aqui, digita resume e ele puxa, né. Então como ele já está trabalhando aqui, ó, vamos puxar aqui de outra. Vamos ver o que a Bia trabalhou hoje aqui, ó, resume. Então ele fala, olha, forçar HTML, ideias de conteúdo, GTM, blá blá e assim por diante, tá bom? E é isso, gente. Então, dica final, bônus. Antes de vocês saírem construindo um monte de agente, façam um agente só, um agente útil, né? Então crie essa estrutura de agentes que eu falei. Ambiente, VPS, conecta um canal, cria uma base, cria 2 skills. Então todo esse material está disponível para vocês aqui dentro. E se vocês quiserem se aprofundar mais sobre agentes, criar segundo cérebro e ter uma estrutura agêntica mais completa e profunda, eu convido vocês para conhecerem o Pixel AI Hub, que é o nosso hub. Você pode acessar ele, o link está nos comentários. E aqui eu te ensino tudo que eu sei sobre criar uma empresa agêntica. Cara, eu acho que esse foi o vídeo de longe, o vídeo mais longo que eu já fiz no meu YouTube. E eu de coração espero que vocês tenham gostado, porque esse foi meu segundo take. E eu gravei o primeiro take depois de 1 hora e descobri que eu esqueci de clicar em gravar. E aí eu tô, então, literalmente há 2h30 gravando esses vídeos do Hermes. Cara, comenta aqui embaixo o que você tá achando do Hermes ou não. Mas assim, não fique batendo na tecla de que Hermes é melhor que OpenClaw e tal. Lembra que ferramenta é insignificante. E a grande mensagem que eu deixo pra você aqui é: se foca em implementar ela e usar ela. E não fique comparando feature, que isso não vai te levar pra lugar nenhum e você vai ficar numa falsa sensação de produtividade, tá bom? Então, gente, muito obrigado. Não esquece de deixar seu like. Siga pra mais vídeos do esse. E se você quiser ver mais conteúdo do Hermes, comenta aí embaixo. Tamo junto demais.